Em julho, mudando de assunto, vamos aqui começar os trabalhos, né? Em julho, a polícia prendeu um camarada chamado Odair Lopes Mazzi Júnior, chefão do PCC. Como você sabe, todo bandido tem apelido, esse aí é o Dezinho. Apesar do apelido, ele cuidava da logística do tráfico internacional do PCC. Bandido casca grossa. Há 2 dias, a polícia prendeu outro camarada chamado Marcos Rogério Machado de Moraes, apelido Bocão. Bocão. Ele tinha sido condenado a 29 anos de prisão, estava foragido. Um dos bandidos que organizou o maior assalto a banco na história do Brasil, Banco Central de Fortaleza. E os criminosos tiraram de lá quase 200 mil, 170, sei lá, milhões de reais. Isso foi em 2005, outro criminoso pesado. Aí quando você vê um camarada como Dezinho sendo preso, né? Ou um camarada como Bocão sendo preso, espanta ver um camarada como o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, sendo preso. E foi preso por falsificar um atestado de vacinação. Na verdade foi um pouco pior, ele colocou no banco de dados do Ministério da Saúde a informação de que Bolsonaro e outras pessoas se vacinaram contra a Covid e era mentira. Só que a prisão por um crime de ofensividade menor, vamos combinar, né? Comparado com o tráfico internacional de drogas, comparado com o roubo a banco, falsificar um atestado é menor. Pode, apesar de ser um crime de ofensividade menor, ser o fio da meada, pode estar descortinando um crime de grande ofensividade. Mas assim, muita ofensividade, que é uma tentativa de golpe de Estado. Aí, traficante de droga, tem vários. Assaltantes de banco, tem vários. Toda hora a polícia prende assaltante de banco, toda hora a polícia prende traficante de droga. Por um lado a gente tem que festejar, né, que prende, por outra hora é lamentável que seja toda hora. Mas o fato é que não tem um só. Agora, alguém tramando um golpe de Estado? Não, né? Não devia ter nunca. Mas é isso que Mauro Cid denuncia no acordo de delação premiada que ele fechou com a Polícia Federal e que foi homologado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não é porque o Alexandre de Moraes homologou que teve tentativa de golpe de Estado. Que o Alexandre de Moraes homologou porque ele entendeu que a promessa feita pelo Mauro Cid é promissora. A Polícia Federal entendeu que é promissora. Segundo o Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou de golpe de Estado com chefes das 3 forças. Exército, Marinha e Aeronáutica. E falou também com outros oficiais do alto comando. Quais? Nós não temos nomes. A gente não sabe ainda. Mas ele não teve apoio do comandante do Exército, não teve apoio do comandante da Aeronáutica, mas teve apoio do comandante da Marinha, Almir Garnier, que parece, pelo relato de Mauro Cid, mas não só pelo relato de Mauro Cid, ter gostado da ideia de participar de um golpe de Estado. De acordo com o relato do Mauro Cid, ele prometeu colocar a tropa dele à disposição. Quando surgiu a informação de que Mauro Cid tinha feito um acordo de delação premiada, fica aquela coisa, ele tem que entregar uma coisa pesada. Não dá para saber se o Mauro Cid vai conseguir provar o que ele está dizendo. Para fechar e colocar esse assunto como um dos temas, é porque ele acha que pode provar. Não é maluco, ele não é. Do contrário, ele não ia oferecer essa história. E para a Polícia Federal aceitar essa história, ela aposta que o Mauro Cid vai poder provar. Pelo menos ele deu sinais para a Polícia Federal suficientes para achar que ele pode provar. E deve ter se animado com o que ele falou que vai mostrar. Do contrário, a polícia teria mandado ele tirar isso do acordo ou, às vezes, sem esse tema, quem sabe não ia fazer acordo algum, porque parece meio bizarro discutir delação premiada por causa de falsificação de atestado ou da venda de um relógio em Miami. Aquele relógio que o presidente Bolsonaro ganhou
do governo saudita, ganhou um monte de coisa, milhões e milhões de reais em joias, e que ele tratou como se fosse dele, não do acervo da presidência da República. Relógio caro, mas a gente não está falando de um crime monumental, não é tráfico de drogas, não é roubo a banco. Mas quando surge o tema golpe de Estado, aí complica. Aí vira um negócio grande. Difícil pensar em uma coisa mais abjeta do que um golpe de Estado. E mais abjeto ainda, quando você pensa que é um golpe de Estado planejado por alguém que chegou ao poder de forma legítima e que resolveu não largar o osso. Ou seja, para chegar, democracia. Para sair, nunca, ditadura. Que isso? Golpe. O Brasil tem um histórico de golpe. A gente tem histórico de golpes de Estado. A gente teve um golpe de Estado em 1930. A gente teve um golpe de Estado em 1964. Golpes que foram dados por quem estava fora do poder e resolveu entrar. Estou defendendo, estou explicando. Em 1930, a gente teve um golpe que depôs o presidente Washington Luiz, derrubou o Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito, Júlio Prestes. E foi um golpe dado por militares liderados por Getúlio Vargas e Juarez Távora. O Júlio Prestes entraria, está na história, o único presidente eleito pelo voto popular, do jeito que era o voto popular daquele tempo, tá? Que foi impedido de tomar posse. E pelo que o Mauro Cid diz, Bolsonaro tinha planos para que o Lula fosse o segundo presidente eleito pelo voto popular, impedido de tomar posse. Quando a gente fica sabendo de um crime, muitas vezes o acusado, né? Ele tenta usar como álibi que as coisas não têm muita lógica. Que o crime não tem lógica. Mas o crime não tem que ter lógica. O crime tem que ter acontecido. Para dar um golpe, pela lógica, o presidente ia precisar do apoio das suas Forças Armadas. As Forças Armadas não deram apoio. O comandante da Marinha parece que deu. Mas as Forças Armadas não. E as Forças Armadas têm mostrado que elas são, e nesse episódio também, a guardiã da democracia. Alguns militares na volta do ex-presidente Bolsonaro se perderam. Começar pelo Mauro Cid, por exemplo, só porque ele é o delator. Alguns generais da reserva, Augusto Heleno, pirou. E, pelo visto, o almirante Garnier também. Eu não sou eu que falo isso. É o Mauro Cid, mas não é só o Mauro Cid. É um relato que, de certa maneira, acabou sendo confirmado de alguma forma pelo ministro da Defesa, José Múcio, que é um sujeito cuidadoso com as palavras, né? Não é um brigalhão. E o Múcio, ele não disse o que se poderia esperar que ele dissesse, por exemplo, já que não tem um documento oficial circulando com essa história. Tem a apuração de jornalista que conversou com o investigador, mas não tem nada confirmado, até porque, até o momento da denúncia, ou seja, o momento em que o Ministério Público oferece a denúncia ao Poder Judiciário contra os envolvidos nesse inquérito, incluindo o Mauro Cid, o acordo de delação é sigiloso e não tem validade jurídica nenhuma. Nenhuma. Vale o que ficar na denúncia. Entrega ao Poder Judiciário porque é ali que ele vai entregar as evidências. E a gente não está nessa fase. E mesmo não estando nessa fase, o ministro José Múcio, e até porque está nessa fase, poderia sair pela tangente, poderia dizer que ele quer ver, quer esperar os documentos para não ser leviano, para só então comentar. Mas ele não deu nenhuma desculpa desse tipo, não. Ele enfrentou o tema, foi perguntado por jornalista e deixou claro que ele enxerga fogo atrás dessa fumaça. O que é mais um elemento de reforço dessa história. Ele disse o seguinte, abre aspas, é uma coisa pessoal. Olha, ele não me recebeu para conversar, se referindo ao almirante, ex-comandante da Marinha. Depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal. Havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, a justiça promulgou, de maneira que nós estávamos 100% do lado da lei. E ele não! Ou seja, o ministro da Defesa, José Múcio, praticamente confirmou a versão do Mauro Cid. E segundo o relato dele, Mauro Cid, comandante do Exército, se recusou, a Aeronáutica também. E é de se questionar se, aí é que entra a história, se o almirante Garnier, ao dizer que colocaria a tropa, se ele ia ter o apoio do alto comando da Marinha.
quando o Múcio deu a declaração, ele falou ainda mais, ele falou: as Forças Armadas não aceitaram proposta de golpe. Pô, então teve. Vamos combinar que isso a gente percebeu, que as Forças Armadas não aceitaram, ainda bem. Senão, imagino que ia estar agora no Brasil. É importante que esse processo se conclua, diz o ministro, para separar os culpados dos suspeitos. A aura de suspeição coletiva nos incomoda, diz o ministro. Mas as informações que saíram são relativas a comandantes do passado. Agora vem cá, se o Fábio França, se a Débora Alfano, se você, ouvinte querido, ouvinte querida, é acusado ou acusada de tramar um golpe, mas você vem no meio. Você imagina, Débora? Ó, Débora, estão dizendo que você falou que ia participar do golpe. Você diz o quê? Você solta uma nota na hora, pelo amor de Deus, onde é que eu vou gravar um vídeo? O Fábio, então, usa a rede social, é aquela tranquilidade. Mas ele não se pronunciou, o almirante Garnier não falou nada. Até entendo, deve ser delicada a situação dele, porque afinal ele não sabe o que o Mauro Cid tem nas mãos. Agora, se a história fosse mentirosa, ele teria soltado uma nota ontem. Golpe de Estado não é uma coisa, eu vou ficar mais um tempinho no poder. É coisa de quem quer acabar com a democracia. Quem não sabe viver, não sabe conviver de forma democrática. Todos os golpistas arrumam desculpa para afrontar a democracia. É golpismo. O Marechal Deodoro, que não era um democrata, mas o Marechal Deodoro, por exemplo, dissolveu o Congresso, lá na largada da nossa República. E ele declarou estado de sítio no Brasil. E aí o que ele falou? Não posso mais perder tempo, não posso mais suportar este Congresso. É de mister que ele desapareça para a felicidade do Brasil. Olha isso. Durante o regime militar, porque isso que é golpe, né? Você toma o poder e começa a arbitrariedade, a começar pelo golpe. Regime militar, fruto de um golpe. O Congresso foi fechado 3 vezes. Em 66, o Marechal Castelo Branco decretou o recesso do Congresso por 1 mês. Para quê? Para conter o que ele chamava de agrupamento de elementos contra-revolucionários. Que queriam fazer o quê? Tumultuar a paz pública. Fecha! Recesso! Em 68, Marechal Costa e Silva, AI-5, fecha o Congresso. Combateu o quê? A subversão e as ideologias contrárias à tradição do nosso povo. Porque essa turma fala em nome de quem não o escolheu para falar. O Costa e Silva foi escolhido para falar em nome da tradição do nosso povo? Foi escolhido para ser presidente pelos militares no regime militar. A terceira vez, Ernesto Geisel, 77, de novo, fecha. Por quê? O MDB, segundo ele, havia estabelecido uma ditadura da minoria. E ele, o quê? Uma ditadura do quê? Então, imagina o seguinte, Bolsonaro dá um golpe, não deixa o Lula tomar posse, e fecha o Congresso, vai funcionar normalmente. E o Supremo? O Supremo, aliás, nunca foi fechado em golpe nenhum. Como é que seria um golpe? Não é mais uma curiosidade histórica, tá? Porque o que se tem que discutir aqui é se o ex-presidente tramou ou não um golpe de Estado. Se não tramou, Mauro Cid está frito por dizer isso. É uma possibilidade? Não dá para descartar. Mas se ele não enlouqueceu, e há sinais de que não enlouqueceu, Bolsonaro é um golpista, é um criminoso e precisa ser julgado por isso, julgado e possivelmente, muito provavelmente, preso. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a minha opinião sobre o assunto.